Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o ciclo da água, que é um tema bastante recorrente na área de ciências da natureza. Pode passar, Vitor, por favor. Mas afinal, o que é o ciclo da água? Ciclo da água é esse processo contínuo, ou seja, permanente, que não tem fim, de transformação da água na natureza. Nesse ciclo ocorre a passagem da água de um estado físico para o outro, né? Então a água ela tem 3 estados físicos, o líquido, o sólido e o gasoso. A gente vai ver um pouquinho mais como funciona e onde a gente encontra cada um deles. O primeiro estado físico da água é o estado líquido. É aquele que não possui forma, porque ele se adequa ao recipiente que ele tiver, e a gente consegue encontrar ele quando a gente vai beber água, quando a gente toma banho, lava uma louça, quando a gente se refresca num rio. Então todos esses a gente consegue encontrar a água no estado líquido em todos esses fatores que eu acabei de mencionar para vocês. Pode passar. O segundo estado físico da água é o estado sólido. Ele possui forma e é palpável. Um exemplo mais familiar para vocês está dentro da nossa geladeira, no nosso freezer, que são os cubinhos de gelo. Dessa forma, a água está no seu estado sólido. Aqui eu também coloquei alguns exemplos para vocês, que são as grandes geleiras, né? Que a água também está congelada e aí é considerado estado sólido. Pode passar. O terceiro estado físico da água é o estado gasoso. Esse daqui não possui forma e não costuma ser visível, mas aqui eu coloquei dois exemplos para vocês para a gente conseguir visualizar melhor, né? Que são a formação das nuvens e também o vapor da água. Quando a gente vai ferver a água para fazer o nosso café e sai aquele vapor, é a água no seu estado gasoso, tá certo? Agora que a gente já falou sobre os 3 estados físicos da água, a gente vai entender qual é o nome das mudanças do estado da água. Pode passar. Então aqui a gente vai ter o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tá certo? Então aqui, ó, quando o gelo ele começa a derreter e vira água, o nome disso é fusão, tá certo? Agora quando a água, no seu estado líquido, se transforma em vapor, a gente chama isso de vaporização. E o contrário, né, quando o vapor vira líquido, que é o caso da chuva, né, as nuvens elas se transformam em gotas, né, de água. Esse processo é chamado de liquefação, ou mais conhecido também como condensação. E do estado líquido para o sólido, que no caso é quando a gente coloca a água nas forminhas de gelo e coloca lá no freezer para gelar. Esse nome dessa mudança do estado físico da água é chamado de solidificação. E outro exemplo aqui também, que é do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que é chamado de sublimação. Um exemplo de sublimação é o gelo seco, quando sai aquele vapor, tá certo? Pode passar para mim, por favor? Agora que a gente já falou sobre os estados físicos da água, que a gente já falou sobre o nome das mudanças do estado físico da água, a gente vai falar sobre os processos do ciclo da água, tá certo? São 5 processos, né? 5 etapas no total. A primeira é evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Pode passar? Eu vou explicar para vocês uma de cada vez para a gente entender melhor como funciona. Então vamos lá, a primeira é a evaporação, né? É a mudança do estado líquido para o estado gasoso, né? Que essa mudança é chamada de vaporização. Então quando os raios solares batem ali na água, no solo, essa água que estava no seu estado líquido se transforma no estado gasoso. E aí acontece a evaporação. Pode passar? A segunda etapa é a condensação. Essa água, né, que subiu, que virou vapor, se transforma nas nuvens, né? Então é a fase que ocorre a transformação da água do estado gasoso para o estado líquido, formando as nuvens. Esse processo é chamado de condensação. Pode passar? Na terceira etapa, nós temos a precipitação, que é o fenômeno relacionado à queda de água do céu, mais conhecido aí como chuva,
tá? Nos lugares mais frios, a água em seu estado líquido, então quando começa a chover, ela se transforma rapidamente em neve ou granizo. E isso se dá porque o ambiente é muito gelado, muito frio. Então, no meio do caminho, se transforma em neve ou granizo. Essa água que era no seu formato líquido, né? E essa mudança, né, do estado líquido para o sólido é chamada de solidificação. Quarta etapa, infiltração. Então, essa água que desceu da chuva, ela vai escoar para os lençóis subterrâneos, né? Pode passar. E a quinta e última etapa é a etapa de transpiração. Essa água que caiu, que entrou nos lençóis subterrâneos, agora vai ser absorvida pelas plantas. As plantas utilizam dessa água, né? Realizam a fotossíntese, mas aí já é tema para uma outra aula. E depois que essas plantas utilizam essa água, elas devolvem essa água para a natureza no seu estado gasoso. E aí depois da transpiração, esse processo ele reinicia. Então por isso é chamado ciclo, né? Porque ele continua assim, dessa forma, permanentemente. Pode passar. Aqui eu deixei 3 exercícios para vocês fazerem em casa, para fixar a aula de hoje, tá certo? Eu agradeço para vocês que acompanharam o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!